Amém. Sei que já nos falamos todos, né? Um excelente dia a todos, né? O pessoal está nos assistindo, né? Ou vai nos assistir nas redes sociais. Bom dia também. Quando a gente vai falar um pouco, né? Sobre essa questão de sociedade interna, tentando, né? Um trabalho que já vem sendo feito há muito, né? Começado lá na ideia da Nacional, né? Quando foi montada uma comissão de revitalização das sociedades internas, não sei quantos têm acesso a isso, né? E de 2014 a 2018 foi pensada a ideia, até que em 2018 foi reformulado aquilo que nós chamamos de GTSI. Todo mundo está familiarizado aqui com GTSI? Tá? GTSI? Não? Ninguém está familiarizado? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o GTSI. Manual das Sociedades Internas. Tem alguém familiarizado? Tem? Ok. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Antes de tudo, né, nós vamos orar a Deus, né, pedindo a direção. Vou pedir aí o presidente da nossa UMP, né? Também uma sociedade interna, esteja levando a Deus uma palavra de oração. Vamos colocar de pé, irmãos, para orar ao Senhor. Amém. Amém. Vamos estar ainda entoando o hino. Pedir os irmãos aí que estejam abrindo seus hinários, hino de número 326. Hino de número 326. Como meu hinário fica no celular, se alguém tiver um hinário que possa compartilhar conosco. Alguém tem um hináriozinho aí que possa compartilhar conosco? Meu hinário fica próprio do celular. Meu celular está fazendo ali a devida filmagem. 326. Tem um aí? Olha que bênção. Eita, bênção. Tem até dois aqui, gente. Que bênção. Tem até playback aí, né? Do nosso hino dos homens presbiterianos. A gente está louvando a Deus com um hino que é um hino chave, né? De nossas UPHs. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que por nós verteu, lá na cruz onde o bondoso padeceu, para a glória nos legar. Sim,
Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz. Ó varões santos, filhos de Deus, homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos perenal poder e faremos sempre a Bíblia resplender nesta pátria senhoril. Com Jesus, o nosso grande e bom país viverá em paz e olhando o seu porvir, ter a bênção copiosa a espargir, e o Brasil será feliz. Sim, lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz. Ó varões santos, filhos de Deus, presbiterianos do Brasil, que integramos vasta confederação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos por mil, na grandiosa obra de Jesus Senhor, poderosa, forte, bela e triunfal, arvorando com amor pendão real, exaltando o seu labor. Sim, lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz. Ó varões santos, filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos. Nós estamos aí com uma missão, como já foi falado aqui, com relação à questão de crescimento e revitalização das sociedades internas, sobretudo, né? O foco principal, embora nós vamos trabalhar e pincelar um pouco, né, sobre as outras sociedades internas, que têm os seus trabalhos e maravilhosos trabalhos, mas, sobretudo, ao PH, né, que é o nosso ponto forte, né, com relação à questão de trabalho com os homens. E a gente, no meio do caminho, a gente vai esclarecer algumas coisas, né, que, por mais que a gente pense, né, tem sido alguns entraves, né, para o crescimento, né, da igreja como um todo, quando a gente começa a entender que o trabalho da UPH ele não é feito, né, somente para pessoas, para aqueles homens que chegam ali aos 35 e que às vezes nem quer entrar. Aí tem aqui o presidente da mocidade aqui, que a gente vê esse trabalho de UMP que a gente muitas das vezes não consegue atravessar os jovens, né, para o PH, assim como está ficando difícil. Antigamente era uma tarefa mais fácil, né, pastor? Era uma tarefa mais fácil atravessar as mulheres para a SAF, era mais fácil. Normalmente você conseguia mulheres na SAF com 25 anos. Não é verdade, meus irmãos? Embora a gente precisa aqui salientar que tenha uma faixa limite para atravessar, né, de uma sociedade para outra, quando esta igreja tem um MP, que é de 35 anos, mas a idade para ingresso nessas duas sociedades, tanto na UPH quanto na SAF, é de 18 anos para o antigo manual e para o GTSI, 19 anos. Então, assim, anteriormente era muito fácil você chegar, por quê? O que acontece? A Sociedade Auxiliadora Feminina tinha uma facilidade maior porque a mulher amadurece mais rápido, né, cientificamente comprovado, e por conta, né, da vida marital, familiar,
ela já não tinha mais aquele mesmo assunto que aquele solteiro da mocidade, a não ser quando essa UMP ela repleta, né, de jovens casados. Eu tive assim na minha igreja, né, uma UMP repleta de jovens casados, né, e aí era mais fácil a relação, mas normalmente essas mulheres, né, quando a UMP, geralmente, em algumas vezes, hoje na maioria dos casos, porque os jovens não querem mais casar, né, vai enrolando as namoradas, vai enrolando os namorados, né, mas e ficam na casa dos pais, não é não, meus irmãos? Ficam na casa dos pais aí, se bobear, e até os 35 anos, né, quando vai tomar a decisão de casar, né? Então, essa mulher, né, ela conseguia entrar mais fácil na SAF com pouca idade, enquanto que os homens realmente esperavam, né, esse tempo de 35 anos, né, para entrar. Mas existem algumas coisas que a gente precisa começar a recuperar, né, meus irmãos? Porque o que acontece? Esse entrave aí de fazer a passagem de uma sociedade para outra acaba gerando um problema. Porque o que tem mais acontecido nas igrejas que eu tenho visto, que eu tenho passado, que eu tenho andado, é que nesse entrave de estar passando para a sociedade, poxa, mas eu não tenho idade para a SAF, mas eu não tenho idade de UPH, né? Eu tenho 35 anos, para mim, idade de UPH é 45, não é verdade? Para mim, idade de SAF, eu sou novinha. A idade de SAF é coisa de mulheres acima dos 40, não é verdade? Pegando aquela simetria aí da aposentadoria, que os homens se aposentam com 65 e as mulheres com 60, né? Aí as mulheres vão dizer que, né, com 40 deveria entrar na SAF, né? E os homens vão dizer aí que entre 40 e 45. Então, o que tem acontecido? Pessoas dentro das igrejas perdidas sem estar em sociedade alguma. Isso que está acontecendo, né? Tramitação que também não é diferente da UPA para o UMP. Então, qual que é o nosso trabalho enquanto que sociedade interna? Começar a observar esses pontos falhos e começar a trabalhar para fazer uma integração maior. A gente também, que já está na sociedade à frente, a gente não pode trabalhar com uma espécie de separação de que porque o jovem está lá com 30 anos, ele não pode fazer parte da UPH. Veja bem, olha, já temos aí o GTSI que diz que para você estar na sociedade interna, seja na SAF ou na UPH, é a partir de 19 anos. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a inserir na cabeça desse jovem que ele pode fazer parte, sim, da UPH, mesmo estando lá com seus 25, mesmo estando com seus 30. Poxa, Leonardo, mas é a idade de mocidade. Não tem problema, você pode participar das duas sociedades. Não é o recomendável que você aproveite bastante o tempo da sua MP, principalmente se você tem atividade na sua secretaria, na sua diretoria, mas se você olha dentro da sua igreja, você vê que você tem um potencial para estar ajudando dentro da sua UPH aos 25 anos, aos 18 anos, aos 19 anos, aos 30 anos, por que não? Deu para entender? Então, a gente... tem um hino que fala do grupo Elas, perdidos na casa do Pai. Existem muitas pessoas perdidas dentro das igrejas, principalmente, sobretudo as nossas, tratando na questão de sociedade interna, porque, na verdade, não tem sociedade alguma. E existe ainda outras que acham que as sociedades internas não deveriam existir. E aí é um ponto-chave, porque... não são pessoas dentro das igrejas que acham que as sociedades internas não deveriam existir. Às vezes, tem lideranças que acham que as sociedades internas não deveriam existir dentro da igreja presbiteriana. Só que aí a gente já tem um primeiro ponto de ruptura. Porque como não vai existir sociedade interna dentro da igreja presbiteriana se a identidade da igreja presbiteriana permeia pelas sociedades internas? Você está entendendo a conexão, sobretudo? São os pontos explicativos que, às vezes, as pessoas não entendem. E, às vezes, as nossas igrejas se enfraquecem por falta de entendimento. E aí vem a palavra do Senhor, vai dizer, olha, errais porque não conheceis as
Escrituras, e nem o poder de Deus. Olha, Leonardo, mas você está falando sobre o GTSI, você está falando sobre o Manual das Sociedades Internas, até então não está se falando de Escritura. Talvez, porque quando eu vou falar ali agora com você sobre a finalidade das sociedades internas, aí você vai ver que eu estou falando sim das Escrituras, e às vezes a gente erra por não ter o conhecimento, e as sociedades internas, elas são concebidas como modelo de identidade da Igreja Presbiteriana para fazer determinada coisa, que eu também vou falar já mais tarde. Tá, irmãos? Então, isso a gente precisa ter em mente. As sociedades internas, sim, precisam existir. 2, as identidades internas, as sociedades internas, elas são a identidade da Igreja Presbiteriana, sobretudo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Certo? Então, tem que ter sociedade interna. A Igreja Presbiteriana que não tem sociedade interna, as 5, se possível, né? A gente tem UCP, União de Criança Presbiteriana, UPA, União Presbiteriana de Adolescente, UMP, União de Mocidade Presbiteriana, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, e UPH, União Presbiteriana de Homens. Então, essas sociedades, ela constituem o cerne, o centro, né, da doutrina presbiteriana. Sem essas sociedades, a gente perde a nossa identidade, e isso nós temos defendido hoje com relação à questão do crescimento e da revitalização da Igreja Presbiteriana, por que não dizer das sociedades internas, por que ela deve existir. O segundo motivo que as sociedades internas elas precisam existir é porque é para a glória de Deus. Uma vez que eu entendo o que é a sociedade interna e qual é o papel dela dentro da igreja, eu começo a trabalhar em consonância com o que a palavra me diz, e o que a palavra me diz está intrinsecamente ligado à finalidade da sociedade interna. Eu começo a agradar ao Senhor, e quando eu começo a agradar ao Senhor, o Senhor abre um leque para mim, eu começo a evangelizar pessoas vêm para a casa do Senhor, se alocam nas sociedades internas e automaticamente passam a adorar o Senhor, e isso é a glória de Deus sobre aquela igreja, sobre aquela congregação, sobre aquele ponto missionário, possa ser aquele ponto de congregação, que não é necessariamente, mas quando você começa a entender isso, você converge. Tudo isso para que o trabalho seja feito para a glória de Deus. Então, já entendemos aí, já começamos mais ou menos a entender por que as sociedades internas precisam existir, qual é a importância dela. E começamos a entender, gente, por que existe UPA, por que existe um MP, por que é necessário. E esse é o ponto mais básico, tá, irmãos? É o ponto mais básico. A gente vai começar aqui, o foco principal é lugar de homem é na UPH. Fiz essa introdução toda, agora que vocês vão me conhecer, né? Deixa eu ver ali se passa direitinho. Acho que passa. Passa não. Estava passando, hein? Deixa eu ver aqui. Meu nome. Vocês vão ver algumas situações aqui, e a gente vai trabalhar em cima da própria apresentação, para que você possa entender algumas situações que ocorrem na vida de uma pessoa que, quando entende, e aí não sou só eu, tá, meus irmãos? Lá no nosso presbitério tem um monte de pessoas como eu agora, tocando os trabalhos da UPH, tá? Então, meu nome é presbítero Leonardo Carvalho, sou da Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso, a qual tenho certeza que trago uma saudação de lá, né, da minha igreja para todos aqui, que Deus esteja abençoando. Tenho 40 anos, de repente você está olhando para mim, né, com essa cara gordinha, né, esse jeito mais coisa, você estava pensando aí que eu tinha uns 48, mas não, eu tenho 40 anos. Pai de família, né, com esposa, 2 filhas lindas, se aparecerem vocês vão ver as fotos, né? Membro da UPH desde os 35 anos, e aí eu abro aspas pelo seguinte, irmãos, eu sou membro direto da UPH desde os 35 anos, mas já atuei na UPH com 22 anos até os 24 anos, quando meu MP acabou precisando de mim, eu tive que trabalhar diretamente com o MP. Tá? Então, a gente está como membro direto da UPH desde os 35 anos. Presidente da UPH local pelo 4º ano consecutivo. Aí você já começa a fazer conta.
Você já começa a fazer conta. Se eu entrei com 35 e eu tenho 40, eu já estou 4 anos como presidente da sociedade. Primeira coisa que a gente precisa entender. A sua juventude não é desculpa para que você esteja na UPH. E nem para que você assuma os cargos que nela estejam inerentes. O que mais a gente vê, né, é pessoas correndo de cargo. Não é verdade? Pessoas se escondem para poder não ser eleito. E é o que mais acontece. Só que, meus irmãos, infelizmente, nós estamos incorrendo num erro grande. Porque quando a seara é pouca, né? A seara é muita, e poucos são os ceifeiros. Então, quando eu entendo isso, eu não posso me eximir de estar trabalhando na seara sabendo que são poucos. Acabamos de falar aqui no hino da UPH, no hino 326. Trabalhemos 1 por 1000. Então, tudo bem que vai realmente haver aquelas pessoas que não vão querer nada com nada dentro da igreja. Existem 2 classes de pessoas dentro da igreja, né? Que é o crente, é o cristão verdadeiro, lavado, salvo, remido no sangue do Cordeiro. E existe gente de igreja. Aquelas pessoas que ainda não entenderam a cruz de Cristo, passeiam dentro da igreja. Muitas delas acabam vivendo uma vida sem entender o que de fato é a igreja e o que é a cruz de Cristo. Mas que são pessoas que não alcançarão a salvação, porque para alcançar a salvação precisa entender o quê? A cruz. Então, assim, sabendo disso, eu sei que vai haver pessoas que não vão querer. Mas se você é chamado, se você entende no seu coração que você tem que fazer parte daquela sociedade, que você tem que trabalhar não por você, não para aparecer, não para ter poder, mas para colaborar com o crescimento do reino de Deus, então não se furte. Não existe idade, eu estou muito novo, eu não sei nada, meu irmão, se lance. Porque o Senhor quem capacita, não somos nós que temos capacidade de nós mesmos, não é o que diz em Coríntios? Então prossigamos aí. Vice-presidente da Federação do Presbitério de Vila dos Teles, pelo 4º ano consecutivo também. Tá, irmãos? A federação, logo a gente vai ver. Vocês frequentam aqui a federação do presbitério de vocês? Eu já fiz pesquisa, já entrei em contato até com o presidente da federação de vocês, que é o presidente, eu esqueci o nome dele agora, daqui do presbitério de Bento Ribeiro. Eu já tive um bom contato, vi como é que é o trabalho da federação aqui. Eu não sei como é que funciona o trabalho com vocês aqui, se realmente vocês lidam com federações. Vocês vão a federações aqui? Com o trabalho de federações? As federações de vocês abrangem qual presbitério aqui? Qual a quantidade de igrejas? 8 igrejas? O presbitério de vocês, qual é o nome do presbitério de vocês? É o Porge? Então vocês estão em outro presbitério, né? Deu para entender. Então, assim, a gente é uma igreja que participa de federação. Pergunta: quando vão à federação, participa todo mundo ou só manda um representante? Às vezes nem um representante? Isso aí é algo que a gente precisa começar a trabalhar e corrigir. Agora vai o primeiro ponto de revitalização para vocês, que eu estou usando lá. Nós estamos usando, eu preciso ressaltar a minha diretoria, o meu presidente de federação, Bruno, que é uma bênção, e a nossa diretoria, né, que também é uma bênção, uma diretoria fechadinha, sabe, de federação que está trabalhando. E eu quero dizer para você o seguinte, meus irmãos, um ponto que tem sido fala nossa com relação à questão das federações uma igreja já tem que fazer muito. 8 igrejas precisam fazer muito mais. E aí a gente precisa estar revendo as questões das reuniões de federação, se são umas reuniões puramente administrativas, né? E aí a gente precisa começar a mudar conceitos, né? Precisa, de repente, inserir um culto dentro da federação e começar a fazer os trabalhos chamados trabalhos sociais. Integrar essas 8 igrejas para que elas possam fazer trabalhos em âmbito de força maior. Nós, como igreja, nós temos um trabalho árduo e uma missão grande como igreja. Eu entendo que como 8, lá no meu presbitério também, como 7, como 7 igrejas, a gente tem que promover mais.
Aproveitar que tem 7 igrejas, 8 igrejas aqui no presbitério daqui, juntar, fazer um grande evangelismo. Faz um grande evangelismo, evangeliza pessoas, trabalha pessoas, leva panfleto, compra a biblinha, entrega a biblinha. Então, são coisas que a gente pode começar a trabalhar e a fazer para que... Eu não sei como funciona, tá, irmãos? A federação são instruções do que acontece lá, eu não posso dizer como vai acontecer aqui, mas são coisas que a gente precisa começar a trabalhar, a verificar e olhar para dentro do CERN para ver se a gente não pode fazer alguns pontos de melhoria para que essas igrejas não mandem mais só um representante, mas todos, como também vai redigir e vai dizer o nosso GTSI, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá, irmãos? Então, assim, é importante que nós façamos parte de trabalhos de federação. Mas, realmente, se você tem dificuldade, poxa, o meu trabalho de federação é um trabalho que a gente vai lá e só ouve, de repente, o presidente falar, só ouve o fulano de Deus, coisa tratar. Meus irmãos, ore, não deixe de ir, vá, e se você acha que o modelo, a forma como está sendo feita não está legal, se candidate a uma das vagas. Seja presidente, seja vice, seja secretário, seja tesoureiro, faça parte da diretoria e comece lá, vai colocando a ideiazinha daquilo que você acha que deveria ser a federação, mas não se exima do trabalho. Não deixe de ir e depois falar mal, não vou lá naquela federação, não, porque aquela federação só tem coisa administrativa, só tem coisas que não me agrada. Já começa aí o primeiro ponto errado, né? Você está na igreja para agradar quem? A você ou ao Senhor? Salmo 37, agrada, pois, ao Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Mas sempre tem uma condição, é primeiro para Ele, depois para a gente. Então, a gente precisa começar a entender essas questões de federação. E, meus irmãos, procurem, participe das suas federações. Por quê? Quando você participa da sua federação, você está dizendo que a identidade da igreja presbiteriana tem que prevalecer. E a igreja presbiteriana ela é feita de concílios, sínodos e confederações. Então, você apoiando esse trabalho, você está fazendo com que a sua igreja, a sua denominação... Você gosta da igreja presbiteriana? Todo mundo que está aqui gosta da igreja presbiteriana? Então, você quer que ela continue, quer que ela se perpetue? A sua presença já é um ponto importante para que ela continue nos trabalhos que nela existem. Não é só a igreja, tem mais coisa. Se disponha um pouco mais, trabalhe um pouco mais. Vamos ver se eu consigo passar ali. Volta. Não, voltou. Passou não? Pode passar o próximo então aí. Espera aí. Está passando aí? Deve ter sido o pendrive. Já consegue passar aí? Espera aí. Deixa eu ver aqui enquanto vai se adiantando ali. Depois passa para a gente o slide aí. Pode passar manual aí. Continuando a apresentação, né, irmãos? E aí você pensou que acabou, né? Representante da igreja ao presbitério. Isso está se falando do Leonardo ainda, tá, irmãos? Representante do presbitério ao sínodo. Superintendente de escola dominical. Coordenador e relator de ações evangelísticas da igreja. E isso eu nem coloquei o restante. Pode passar aí para a gente. Não, volta um. Tem mais? Não está aí, não? Ah, sim, perdão. Pode passar foto, Ah, sim. Aí você vai me perguntar o seguinte, ué, Leonardo, mas com essas atividades todas, esse tanto de coisa, eu ainda nem coloquei minhas profissões, né? Sou contador de profissão, escritório de contabilidade, educador financeiro nas horas vagas. Então, se você precisar de um contador, precisar de um educador financeiro, nos procure lá por intermédio do Igor ou nas redes sociais. Mas, será que tem tempo para a família? Tem.
Isso é minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, estão comigo aí em diversos locais, em diversas situações, em diversos passeios. Tem tempo para a família, porque tem que ter tempo para a família, não tem que ter tempo para a família? Mas dá para fazer todas aquelas atividades ali e sobrar tempo. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Qual uma das 3.000 e poucas promessas que existe na Bíblia é Mateus 6,33. O que está escrito lá? Mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou aqui para dizer para você algo que esse século tem pregado, de que você não pode assumir os trabalhos da igreja porque você tem que ter tempo para a família, não é isso? Esse século tem pregado isso. Só que ele tem pregado tanto que a família está ficando no lugar do reino. Meu irmão, infelizmente, Jesus não vem para trazer a paz, mas vem para trazer o que? A espada. Não é isso que está escrito no texto bíblico? Então você não vai conseguir agradar sua esposa sempre. Você não vai conseguir agradar seus filhos sempre. Mas o Senhor, você e eu temos que agradar sempre. Ou buscar agradar sempre. Você está entendendo o ponto? E a teologia que tem sido pregada aí, olha, cuide de sua família, cuide de sua família, cuide de sua... Só que você está cuidando tanto da sua família que o trabalho do Senhor está ficando em segundo plano. Né? O que tem sido pregado aí? Deus, família e igreja. Não é verdade? Não é assim que tem sido colocado? A ordem desses fatores, irmãos, depende muito da finalidade. Depende muito da finalidade. Porque um deslize seu e família, igreja e Deus. Um deslize seu. Se você não observar as Escrituras, se você não observar o que o pastor vai dizer aqui no púlpito, as orientações que são dadas no seu culto de doutrina, você troca e você coloca Deus em terceiro plano. Não é verdade? E infelizmente isso tem acontecido e por conta disso a igreja sofre. A igreja sofre. Porque quando você não faz o que Deus manda, o Senhor, infelizmente, Ele tem uma promessa, não tem? Gente, é simplesmente você pegar e elencar. A Bíblia é um negócio que você precisa começar a elencar e entender. Se você faz uma coisa, Deus te abençoa com outra. Não é uma troca, é só a promessa dele. A aliança é sustentada de um lado só, porque a gente não tem capacidade para poder manter a aliança. A gente vai lá, levanta a mão, batiza, faz e continua pecando, não tem jeito. Mas a aliança por ele é sustentada. E as suas promessas, elas são sustentadas por ele. Então, quando eu digo que se eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Se eu não faço isso, aí vem aquela parábola, né, do semeador. Até o que tem lhe será tirado. E aí você vê muitas famílias com dificuldade, muitos problemas, e não entende o porquê. Então você tem que entender muito bem, fazer muito bem essa dissociação de Deus, família e igreja, para que você não venha a ser enredado numa cilada do diabo, e quando você vê, você está com um ídolo dentro de casa sem querer, que é a sua família. Então isso é muito preocupante, a questão de nós não conseguirmos entender as coisas como elas devem ser, segundo a palavra de Deus. É condicional, meus irmãos. Sempre é condicional. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a resistir ao, e ele fugirá de vós. A gente só fica com a parte B do versículo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, se você não sujeitar... O que é sujeitar?
É estar pronto para qualquer ordem que Ele te der, estar pronto para poder atender aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele quer de mim. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Segunda condição, resistir ao diabo. E aí sim, ele fugirá de nós. Condicional. Se você não fizer a primeira coisa, a última não acontecerá. Então são coisas que a gente precisa começar a observar nas nossas vidas. Vamos ver se passa agora. Passou, rapaz. E aí a gente já está falando, olha lá. As inúmeras atividades que eu e você temos não podem impedir que façamos o nosso melhor para o crescimento da igreja do Senhor. Já citei Mateus 6,33, né? Mas, irmãos, pode abrir aí Mateus 9,37 para a gente, para ver o que está dizendo lá? Deixa eu olhar o horário aqui, que a hora passa voando. Mateus 9,37. Quem achou pode ler. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Viu aí? Qual é a sua importância? Qual é a sua importância de estar presente nos trabalhos? Qual é a sua importância de assumir um cargo de diretoria ou de secretaria de atividades? A sua importância é muita, porque a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Então não tem espaço para a gente poder se esconder dos cargos. O que mais a gente vê na federação, nas federações, é isso. Participa de federação, jovem? Então comece a participar, já vamos defender essa bandeira aí. Vamos defender essa bandeira em nome de Jesus. Defender a bandeira presbiteriana. Supomos, né, e entendemos que a igreja presbiteriana é uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus, não é verdade? Se nós pregamos genuinamente a palavra de Deus, nós devemos continuar existindo, não é verdade? Então, se nós devemos continuar existindo, faz essa força lá com aquele povo lá da Federação de UMP, para a glória de Deus. Então, irmãos, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Não decline do trabalho do Senhor. O que falamos anteriormente, você não é novo demais para assumir responsabilidades quando se trata do reino de Deus. Já vai abrindo aí, irmãos, 2 Coríntios 3,5. Basta buscar capacidade no Senhor, porque é Ele que capacita. E aí a gente vai entender a palavra do Senhor, como é que ela nos dá essa força. E às vezes, tem tantas vezes presidentes de sociedade, de federação, de sínodos, de concílios, talvez não. Presidentes de igrejas, presidentes de outros, que pensam que são alguma coisa. Mas, infelizmente, meus irmãos, todos dependem do Senhor sequer para respirar. Para respirar, você precisa de Deus. Para você acordar pela manhã, você precisa de Deus. E às vezes a gente pensa que é alguma coisa. Quando a gente vê Salomão sentado ali no livro de Eclesiastes, se lamentando, olhando para a vida dele e falando o seguinte: olha, eu fiz tanta coisa, fui rei, né, tive tantas riquezas. Talvez ele pensasse, não tem um texto descrevendo, mas tive tantas mulheres, tive tudo que um homem poderia ter na vida. Caramba, era tudo vaidade. Né? É como correr atrás do vento, olha. Então, para que nós não possamos incorrer neste erro e chegarmos lá no final, né, e falarmos como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira com um sorriso no rosto e guardei a fé, né, próximo da morte. Então a gente tem que começar a trabalhar essas questões em nós. Vamos entender o que Deus nos diz. 2 Coríntios 3,5. Quem achou pode ler. Aleluia. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor. É Ele quem nos capacita. Então aí vai a palavra para você que acha que não vai dar. Poxa, o ano 2024 está aí. Sou presidente de sociedade. Eu não sei o que fazer. Meu irmão,
vá para o joelho, ore a Deus, coloque o Senhor na frente, que o Senhor vai te capacitar. E quando Ele te capacitar, você vai fazer grandes coisas, porque não é você que está fazendo, mas é o Senhor que quer fazer e vai fazer através da minha e da sua vida. É isso que a gente precisa internalizar dentro de nós. É o Senhor quem vai na frente. Esse trabalho, embora a seara seja grande e pouco seja o ceifeiro, mas esse trabalho é dele. O apóstolo Paulo, diante de uma briga lá perante os coríntios, ele vai verificar lá que uns achavam que eram, né, de Apolo, outros eram, né, lá de Paulo, né? E aí ele vai dizer, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Então o nosso trabalho é plantar e regar. Nosso trabalho é, começamos o ano 2024, desenvolver tarefas, desenvolver planos, fazer planejamento para o crescimento da sociedade. Você tem meta para o crescimento da sua sociedade? Quantas pessoas você quer que cresça na sociedade até o final do ano? A gente vai ter reunião de diretoria amanhã lá no meu PH. E nós temos a questão da meta de crescimento. Nós queremos crescer 6 homens. Quando eu falei isso na igreja, o pessoal caiu para trás. Como é que você vai fazer para poder crescer 6 homens na sua UPH? Se para poder conseguir um está difícil. Eu falei, meu irmão, trabalho é nosso. Mas se você não colocar meta nenhuma, você não vai correr atrás de ninguém. Não é verdade? Se não tem ninguém para poder crescer, que trabalho que você vai desenvolver? Meio trabalho? Um trabalho somente para cumprir com o protocolo, para poder encher a agenda do conselho? O seu trabalho não é para encher a agenda do conselho, meu irmão. O seu trabalho, o meu trabalho, é para poder fazer com que os trabalhos aconteçam, para que os evangelismos aconteçam, para que a espiritualidade aconteça dentro da igreja, flua, para aquela pessoa que venha lá de fora, que esteja na faixa etária da sociedade a qual você pertence, ela entre naquele lugar, ela se sinta acolhida e o reino de Deus cresça. É isso. Esse é o trabalho da sociedade interna que às vezes a gente não vê. Um trabalho da sociedade interna, vou trabalhar internamente. Não é verdade? Vou trabalhar internamente, vou fazer o que dá e o que não der, deixa para Deus agir. Né? Deixa o pastor que faz, deixa a comissão de evangelismo que resolva. Não é assim, meu irmão. Você tem um trabalho importante como sociedade interna. Você tem que começar a pensar como sociedade interna e começar a fazer a promoção desses eventos, a promoção dessas programações com finalidade. Não é para, entenda, não é para encher a agenda do conselho, a agenda da igreja. É para evangelizar, é para trazer novidade de vida para outras pessoas, é para alocar pessoas. Para isso que servem as sociedades internas. E eu tenho uma novidade para dizer para vocês, tá, irmão? Você que pensa que está mais velho, estou com 70 anos, estou com 75 anos, não aguento mais, deixa para o mais novo fazer, porque eu já fiz muito. Deixa eu dizer um negócio para você. Não existe aposentadoria no reino de Deus. No reino de Deus ninguém se aposenta. Ah, eu já estou com idade demais. Estou com 35 anos de um MP, né? Deixa para o garoto novo que chegou lá com 20, que está com todo o gar, para ele resolver. Esquece isso, meu irmão. Você foi chamado tanto quanto o mais novo. Chegou o homem na UPH, vamos colocar ele lá, vamos descansar. Meu irmão, não é para descansar. Se você vai colocar o mais novo lá para poder fazer o trabalho, então você entra com ele no apoio. Entra com ele na estrutura. Entra com ele, meu irmão, o que eu posso fazer para te ajudar? Você vai colocar, beleza, você não quer mais ser presidente de sociedade? Beleza, mas você vai ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso trazer uma pessoa? E às vezes, o seu trabalho, de repente, não é presidir, não é vice-presidir, não é secretariar, não é tesouraria, não é fazer a tesouraria. Às vezes, o seu trabalho é chamar gente. É chamar gente. Voltando naquela questão da meta que nós estávamos falando. Como é que eu pretendo conseguir 6 pessoas? Nos negócios, né, no mundo empresarial, existe o trabalho com as vendas, né? Eu não sei quantos trabalham aqui nessa questão do negócio com vendas, e as vendas elas costumam ter algumas técnicas dentro das vendas para poder fazer o trabalho e conseguir uma determinada quantidade de venda ou bater as metas que são assim definidas. Lembra?
Não esquece disso, tá, meus irmãos? Saia daqui, você que é presidente de sociedade, vice-presidente, se você é membro da diretoria, você tem que definir uma meta de crescimento. Quero 2 pessoas na SAF. Vamos trabalhar para 2. Qual é a meta? Quais são as programações? Então, voltando para cá. Se eu quero 6 pessoas, 6 homens na minha UPH, no mínimo, eu tenho que chamar 60 pessoas, 60 homens, para estar nas programações que a UPH vai promover, a SAF vai promover, a UPA vai promover, a UMP vai promover. Tem que chamar. Ah, meu irmão, mas eu não tenho intimidade com o meu vizinho. Já tem coisa errada. Ah, mas eu não lidou com o meu vizinho. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Vai rever seus conceitos. Você é crente, você tem que ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Se você não fala com o seu vizinho, ou é ele que tem que pedir perdão, ou é você que tem que perdoar. Das duas, uma. Ou você tem que ir lá pedir perdão a ele. Então tem que resolver esse problema. Deixando isso de lado, você tem que chamar. No mínimo 60 pessoas. Mas se eu quero ter, olha só, se eu quero ter 6 homens na minha UPH, a meta são 600 homens para chamar. 600 homens é a meta do ano para chamar. Chamar. A gente vai fazer as programações, né? E a gente vai correr atrás. Na minha UPH tem 14 membros. 13 agora, né? São 13 membros. Então, por programação, a gente prevê uma meta, né? A gente tem 3 ou 4 programações, né? A gente quer ver se a gente consegue colocar, dividindo, né? 150 chamadas. A gente não está dizendo que vai ser 150 pessoas, não tem como pegar ninguém pelo braço. Mas isso eu vou cobrar lá dos nossos sócios. Gente, 150 pessoas, tem que chamar. Nós somos 14 sócios, se cada um chamar 10. Sabe por quê? Nós não trabalhamos com a teoria da predestinação, não é verdade? Nós não sabemos que Deus já escolheu aqueles que são os seus, não é verdade? Você sabe quem é? Você sabe quem são os escolhidos? Nem eu. Então o que eu faço? Chamo todo mundo. Chamo todos aqueles que eu puder para a minha sociedade. E Deus sabe quem está ali no meio que vai ter que ser ali, e eu oro para que Deus fale, Senhor, é o escolhido teu, mas que fique aqui no paraíso. Não é verdade? Aí eu vou fazer meu trabalho de diplomacia, para poder acolher aquele irmão, para poder estar com a gente e tal. É isso que eu tenho que fazer, então eu tenho que trabalhar. Então você tem que colocar as metas, e você tem que atingir as metas. Saiba, essa técnica nas vendas chama-se funil. Você joga 600 para sair 6. Deu para entender? Quero 10. Aí começa a complicar o trabalho, né? Quero 10. 1000. Você tem que chamar 1000 pessoas, a sua sociedade, tá? Não é você, a sua sociedade. Coordena. Por isso que o trabalho é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Coordena. Quantos sócios tem na sua UPH? Trava a meta de acordo com os seus sócios. Você tem quantos sócios? 6. Cada um chama 10. Certo? Faz a programação, cada um chama 10. 60. O compromisso é chamar, não é trazer, tá, irmãos? O compromisso é chamar. E não é para enganar o presidente. Não é verdade? O presidente está contando que você vai chamar seus 60 homens, suas 60 mulheres, seus 60 jovens, seus 60 adolescentes. Ele está contando com isso. Que você se empenhou, que você trabalhou. Foi para o presidente? Foi para o crescimento da sociedade? Foi para o crescimento do reino. Você tem que estar sempre com a visão de crescimento do reino de Deus. Eu não sei quem são os escolhidos. Eu não sei quem são. Então eu vou chamar todo mundo e Deus faz lá a sua seleção. Então eu tenho o trabalho de chamar, e a partir do momento que eu entendo que Deus fez a seleção, né? Dada a minha oração, fui para o joelho no chão, jogou aqui para a minha igreja, agora eu tenho o trabalho de acolher. E aí o trabalho da sociedade interna, de estar junto, de estar discipulando, de estar ensinando, de estar trazendo as coisas como elas são. Então, irmãos, que nós possamos começar a pensar nisso. Defina metas. As sociedades precisam ter metas de crescimento. Quantos membros você quer que cresça na sua SAF? Quantos membros você quer que cresça na sua mocidade? Na sua UPA? Quantos membros você quer que cresça na sua OCP?
Ah, Léo, mas eu não tenho uma sociedade. Corra atrás para ter. Monta. Monta. A gente não tinha o CP lá na igreja. As crianças acabaram, pô, migraram, foram para a UPA, outros foram para uma cidade e outros se perderam pelo meio do caminho. Aí a pergunta que foi feita é, mas agora a gente não tem o CP, o que a gente vai fazer? Vamos catar as crianças na rua. E aí colocamos lá 2 irmãs pelo departamento infantil, catamos crianças na rua e estamos lá com 10 crianças. Aí eu fui agora fazer uma enquete lá para perguntar quantas dessas crianças têm 6 anos, lembra do GTSI, Guia de Trabalho das Sociedades Internas? É permitido montar uma sociedade com apenas um membro, que desde que seja ele responsável ali, né, tem um responsável direto como membro da igreja. Então, tem ali 3 crianças, já pode montar o CP. Então, nós vamos trabalhar para ter o CP. E depois, uma criança chama a outra e você continua fazendo um trabalho de chamamento de crianças até que essas crianças se formem numa OCP bem consolidada. É trabalho, irmãos. É muito trabalho, não é fácil, não. Mas nós temos... Quem vai se nós formos? Né? Se nós não formos, quem vai? 2 Timóteo 4,7, né, para o pessoal que se aposentou aí, vai dizer lá, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não tem aposentadoria. Isso Paulo falou próximo da morte. Então, esquece isso, tá, irmãos? Não tem aposentadoria, não. Vamos continuar aí. 4º ponto. Lugar de homem na UPH, de mulher na SAF, de adolescente na UPA, de UMP, de jovem na UMP. E aqui a gente vem com um ponto que nós temos trabalhado lá. E tem sido uma dificuldade, o nosso querido irmão aqui, presidente da regional, vai dizer para a gente se também não é uma dificuldade que se tem aqui. Né? Lugar de homem, entenda uma coisa, lugar de homem é onde? Na UPH. Lugar de homem, grave isso, lugar de homem na UPH. Se você vê um homem que está dentro da sua igreja, que tem as especificações colocadas pelo GTSI e não está na sua UPH, ele tem que ser sua meta de vida. Eu vou trazer esse homem para o UPH. E aí, a gente tem um início, tá, irmãos? Da mesma maneira que a gente precisa ter um membro com 6 anos e tudo mais para compor o CP, no caso da UPH, que é o nosso foco direto da situação, tem que começar por onde? Pela liderança. Pastores, presbíteros e diáconos devem fazer parte da sua UPH. Se você tem um desses nomes aí, desses cargos, não fazem parte da sua UPH, corre atrás dele. O pastor, se tiver na idade de uma mocidade, que eu estou vendo que parece bem novo. Pastor é novo? Quantos anos tem? Ele não, pastor, não tem um pastor, mas tem um outro pastor, não tem? É o outro pastor? O pastor é novinho, ele teve lá na minha ordenação, é novinho. Ele está em alguma sociedade? Não está? Mostra o vídeo para ele então depois, tá, irmãos? Então, vai estar lá na publicação. Porque tem um probleminha aí, com relação à questão, o manual unificado, o manual da Igreja Presbiteriana, ele vai dizer que o pastor é membro ex-ofício do presbitério, né? Então, a desculpa é, porque o pastor é membro ex-ofício do presbitério, então ele não faz parte de nenhuma sociedade. Essa é a ideia. Ele está em todas. Abre aspas. Mas o lugar de homem é onde? Lugar de homem no UPH. Não tem jeito. Ele pode estar em toda, mas filiado, membro, atuando junto, ele tem que estar no UPH. Se ele não está rolado, tem idade de UPH, cadê o presidente? O presidente está aqui? Meu irmão, arrola ele. Arrola ele. Chama no canto. Chama no canto. Pastor? Ô, pastor, como é que é? Lugar de homem no UPH, como é que eu vou para a federação com aquela moral, né? Lá na nossa federação, por exemplo, o pastor, quando ele vai na federação, vale 500 pontos. Então, o cara é brabo. Vale um dinheiro. Então, quer dizer,
A gente coloca ele na roda lá no jogo. Sabe por quê, irmãos? Se a liderança não apoia, a liderança da igreja não apoia, a membresia olha e vê, mas eu não estou recebendo um apoio direto. Ele pode, de repente, por conta das atividades diversas que o pastor tem dentro da igreja, ele pode não ser um presidente da UPH, ele pode não ser o vice-presidente, ele pode não ser o secretário, não pode ser o tesoureiro, mas ele pode atuar dando força, dando trabalho, pagando a per capita ou a mensalidade. Às vezes não pode ajudar com nada, mas ele pode pagar uma per capita. Aí ele pode ajudar. Você está entendendo, meus irmãos? Então, quer dizer, vai muito mais além. E com os presbíteros, cadê? Tem presbítero aqui? Levanta a mão. E os presbíteros não é diferente. Tem presbítero fora da UPH aqui? Glória a Deus. Tem presbítero fora da UPH. Presbítero, diácono, tem? Cadê diácono? Diácono tem idade de mocidade ou de UPH? UPH. Tá os dois na UPH? Benção pura. Então, assim, vocês já estão quase na instrução de que se deve ter o PH, tá vendo? Olha lá, pastores, presbíteros e diáconos devem fazer parte da sua UPH, tá, irmãos? Ninguém é obrigado, mas o ideal é que toda liderança apoie diretamente os trabalhos da sociedade. Se a igreja presbiteriana trabalhasse com pastoras, que não é o caso, deu para entender? Aí sim, aí essa mulher também teria que estar na SAF. Deu para entender? Mais ou menos a simetria? Então é isso que a gente precisa entender. A liderança precisa estar ali apoiando. Pastor, estou contigo. Mas não é estou contigo de apoio moral. Pastor, tá, o pastor vai falar para você o seguinte. Pastor, o presidente da UPH, ó, o pastor vai chegar para o seu nome é? Gildo. Olha, estou contigo, conta comigo. Beleza, pastor. R$31 de per capita. Tá? Não esquece não. Mês que vem, se eu puder, só traz para a gente aí. Tá? Pastor, a semana que vem tem reunião plenária da UPH para rolamento do pastor. Diga, meu irmão. Quer falar? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Oração, tá, irmãos? A fórmula é oração. A fórmula é oração. Exatamente. Mas assim, o nosso trabalho não é bater de frente, é ter sabedoria de envolver, de colocar. Você não vai apontar o dedo no rosto do pastor e vai dizer para ele, ó, você tem que participar do trabalho. Não, você vai envolver. Deixa eu tentar entender. Deixa eu ver se é isso que eu entendi. No caso, os presbíteros, no caso, não deveriam ser presidentes das... explica para mim de novo. Isso. Isso. Sim. Isso. Isso. Desde os concílios superiores até aqui. Isso. Amém.
Amém. É. Jubilação não tem aposentadoria, não. Diga, irmão. É isso aí. Exatamente. É basicamente o restante que tá escrito aqui. E olha o que está aqui embaixo. Leiam todos aqui. O que está escrito em negrito aqui? Liderança envolvida com os trabalhos das sociedades internas, apoiando o trabalho das sociedades internas. Lembra que a identidade da igreja é o primeiro ponto de partida para o crescimento. Quer ver crescimento? Tem que ter esses critérios aí. Então vamos lá para a nossa questão, né, do nosso tema, revitalização. Tá? Então, o que significa revitalização? Dar vida de novo. Né? E como o irmão falou aí, tem muitas UPHs que estão morrendo, tem muitas sociedades internas que estão morrendo, porque, infelizmente, a gente não tem, primeiro, obedecido a Deus, né? E muitas das vezes nem mesmo os critérios dentro da igreja, fazendo, muitas das vezes, nossas próprias vontades. E sempre que o homem resolveu fazer sua própria vontade, sempre deu problema. Não é, irmão? Não é verdade, meus irmãos? Quando os filhos de Arão resolveram entrar no templo, lá falaram, vou beber ali no templo. O que aconteceu? Fogo. Né? Quando o povo pediu um rei a Deus, que Deus deu Saul. Problema. Então, assim, quando o povo desobedeceu a Deus, cativo na Babilônia. Então, quer dizer, são situações em que a gente incorre até hoje. Embora a graça de Deus veio para nos lavar e redimir de todo pecado, mas nós continuamos incorrendo nos mesmos erros, né? E por isso há a necessidade de fazer uma revitalização, tá? Há muito tempo vem se falando de revitalização das sociedades internas, a ponto de, em 2018, ter sido criada uma comissão de revitalização das sociedades internas, e através dessa se reformulou o GTSI, que substituiu o Manual Unificado. Então, alguns irmãos aqui conhecem o Manual Unificado, mas não conheciam o GTSI, tá, irmãos? Guia de Trabalho das Sociedades Internas. Leonardo, como é que funciona e deve funcionar segundo as definições da Igreja Presbiteriana do Brasil, a minha UMP? Tem que funcionar pelo GTSI na sua parte lá descrita de UMP. Você não se baseia mais pelo Manual Unificado. Tá? Como é que deve funcionar a minha SAF? Pelo GTSI, tem um GTSI específico para SAF. Gente, hoje está tão acessível, mas tão acessível que antigamente tu tinha que ir numa editora e comprar um manual unificado, lembra? Hoje você entra na internet, joga lá GTSI SAF, vai aparecer todas as especificações e embaixo vem toda as definições com relação à SAF que você precisa. GTSI UMP, tem lá todas as especificações, como funciona, a relação com a federação, a relação com a confederação, vai falar sobre per capita, vai falar sobre todas as situações que são pertinentes à Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto da organização. Diga, meu irmão. Isso, aplicativo do IPB, né? Daqui? Aí, ó, temos aí, o documento já está no aplicativo da igreja, então entrem lá. Se não conseguirem ver no Google, baixa lá o GTSI da sua sociedade interna, tá, irmãos? Se você quiser conhecer das outras, nada impede. Mas da sua sociedade interna você precisa ter conhecimento. Porque é lá que vai dizer como é que você tem que fazer os trabalhos de condução, quais são as funções do presidente. De repente você é presidente de sociedade e não sabe qual é a sua função como presidente. Não sabe qual é a sua função como vice, não sabe como secretário, o que você tem que fazer. Alguém conhece aqui o manual das atas eletrônicas? Manual de atas eletrônicas? 2 pessoas, né? Existe um manual para poder fazer confecção de ata eletrônica. A ata agora não é mais escrita manualmente. A ata agora é de maneira eletrônica. E tem as formulações dentro do aplicativo da IPB, tá, irmãos? Está no Play Store ou Apple Store. Eles estão lá. Disponível para você baixar. Baixa o aplicativo da IPB e lá você vai encontrar, né, toda essa questão que você precisa, tanto o GTSI quanto o manual da igreja, né,
Então você vai conseguir essas instruções, principalmente o manual das atas eletrônicas, tá, irmãos? Que às vezes o que acontece? Aí você vai e escreve a ata como não tem que escrever. Da sua UPH, não faz um relatório de presidente no final do ano. Aí a sua federação não faz um relatório estatístico. Aí você não faz nada disso, a sua federação fica lá sem saber como é que está a sua sociedade interna. Aí, irmãos, e falando em revitalização, e as federações elas são responsáveis por estar trabalhando com essa questão de revitalização, a gente não tem que revitalizar o que não precisa ser revitalizado. Então, se você não manda número nenhum, a gente vai se preocupar pelo insight, né? De saber que aquela igreja nunca manda relatório nenhum, não frequenta congresso, não vai até os locais. Vamos lá visitar. Porque, do contrário, não tem relatório nenhum seu. Então, o guia de trabalho das sociedades internas, eles vão nos orientar a como trabalhar dentro da sociedade interna. Sobretudo, o que mais tem trabalho dentro da sociedade interna, do ponto de vista escrito, do ponto de vista manual, é o secretário. Então, busque lá o Manual de Sociedade das Atas Eletrônicas. Eu cheguei a passar para o Igor, né, Igor? Depois coloca lá no grupo da igreja, coloquei os dois, tanto o GTSI quanto o Manual das Atas Eletrônicas, para que você possa acompanhar e começar a desenvolver um bom trabalho. Tem isso também. O crescimento de uma sociedade, de uma igreja, passa quando não fazemos qualquer trabalho, mas quando fazemos um bom trabalho. Quando nós fazemos um bom trabalho, as coisas convergem para coisas melhores. Pegando um exemplo aqui, né, de uma empresa, aí você pega aquele funcionário que faz os trabalhos de qualquer maneira, né? E você pega aquele funcionário que faz com zelo, que faz com... Qual é a situação? Há um crescimento na empresa e há também o crescimento da própria pessoa que está promovendo esse bom trabalho. Porque ela vai fazer pesquisa e automaticamente ela vai crescer em conhecimento. E na igreja ainda cresce num outro item. Ela cresce também na graça. Além de crescer no conhecimento, ela cresce na graça, que é uma premissa básica do cristão. Crescer na graça e no conhecimento. Então, assim, a gente começa a trabalhar isso e o primeiro ponto para já começar o trabalho de revitalização das sociedades internas aqui, irmãos, vão buscar o GTSI. Vão ler, vão se familiarizar, para que vocês possam estar conduzindo a igreja de maneira que a Igreja Presbiteriana do Brasil definiu como igreja que prega a palavra de Deus, como igreja que trabalha para o reino de Deus, quer que você trabalhe, tá? Que nós trabalhamos. Mas o que seria revitalizar aí em nosso entendimento, abro aspas, tá, irmãos? Porque existem inúmeros entendimentos com relação a isso, tá? Existem pessoas que revitalizar era só ter criado o GTSI, né? Existem pessoas que revitalizar é só chegar no final do ano e colocar mais 5 sócios para dentro da sociedade. Mas eu preciso, lembra o que é revitalizar? Dar vida de novo. Então, o que a gente entende? Criarmos coisas novas, coisas até que excedem o entendimento, coisas que são extra-espirituais, que nem são espirituais, como existem algumas igrejas que estão promovendo para poder botar membros para dentro. Será que é isso que eu tenho que fazer? Né? Será que eu tenho que pegar uma pessoa, de repente, colocar aqui e simular com ela, de repente, uma cura? Né? Que o pastor vai vir aqui, vai botar a mão e vai curar para poder encher a igreja? A igreja presbiteriana não trabalha assim. A igreja presbiteriana ela acredita piamente de que a palavra pregada vai chegar àquele coração e se ele for um escolhido de Deus, ele vai ser salvo em nome de Jesus. E nós seguimos nisso. Claro, estratégias é diferente de criarmos coisas extra-espirituais, né? Sobre-espirituais, né? As coisas são espirituais, as coisas são materiais e ponto. Não existe nada extra, nada sobre, não. Quem é sobre, quem é extra, quem é aquele que está acima de todo nome, quem é aquele que é sobre todos, é Deus. Ele é. Agora, o ser humano, a não ser que seja pela concepção de Deus, pela permissão de Deus, e com a aprovação de Deus na igreja, pouquíssimas vezes você vai ver que tem que criar coisas nesse sentido. Vamos abrir aí Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem achar pode ler, por favor.
Tenho, porém, contra ti que deixaste as primeiras obras. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Volta a praticar as primeiras obras. É isso que João vai interpretar ali e vai dizer, Deus vai dizer através de João, que às vezes o caminho não é criar coisas mirabolantes para a igreja crescer. Às vezes o caminho é chamar, coisa que às vezes a gente não faz mais. A gente não chama mais pessoas para a igreja. A gente vem para a igreja. A gente perdeu aquele ímpeto de entender de que o Senhor não me salvou e que a minha salvação não é para ficar só em mim, é para eu espalhar esse evangelho. Eu tenho uma missão, uma comissão e uma grande comissão. Eu preciso pregar esse evangelho e às vezes você não tem palavras para pregar suficiente, não tem entendimento suficiente, não tem conhecimento suficiente, mas uma coisa você pode ter dentro de você: amor. Amor pela vida, desenvolva amor pela vida e olha para aquela vida que você entende que está perdida e faz o convite. Com todo o amor que você tenha no coração, meu irmão, hoje vamos lá na igreja para você receber uma palavra de Deus. Voltar ao primeiro amor. O que os crentes anteriormente faziam? Pregavam a palavra. Chamavam pessoas para participar dos sermãos. Você via aqueles sermãos lotados de Jesus, né, como o Sermão da Montanha e tantos outros sermões que Jesus dava. Você pensa que era Jesus que batia de porta em porta e ia chamar? Não era. Eles viam que aquilo era bom, que existia algo diferente, e um chamava o outro e dava aquelas multidões que você vai ver na multiplicação dos peixes, dos pães e peixes. Então é isso, meus irmãos, às vezes a gente precisa voltar às primeiras obras, e uma coisa que eu quero dizer para vocês: não existe idade para voltar ao primeiro amor. Não existe idade. Não existe idade para fazer uma reflexão das nossas vidas e olharmos para nós mesmos e dizer: Senhor, o que eu estou fazendo para a tua obra? O que eu estou fazendo para o crescimento do teu reino? O menino não disse lá que eu tenho que ser presidente para trabalhar, eu só preciso chamar alguém. Só preciso chamar uma pessoa. 2 pessoas, 3 pessoas, quantas eu puder chamar, só isso. Vamos lá na minha igreja, deixa que a palavra o pastor vai dar, deixa que o culto, o ministério de louvor vai promover os louvores, a liturgia vai acontecer. Você às vezes só precisa chamar. Existem pessoas que estão na igreja tão somente para chamar. Existem pessoas que estão no banco, elas não exercem atividade nenhuma, elas não exercem poder nenhum dentro da igreja, mas elas oram por aqueles que estão no poder, e a igreja é edificada por causa disso, e ela nem sabe como o trabalho dela é de suma importância. E às vezes você não tem o dom de cantar, às vezes você não tem o dom de pregar, às vezes você não tem o dom de se presidir, mas você tem, com certeza, se você tem boca, você fala, e ainda assim, que não fale, que seja uma pessoa que não tenha, mas você pode fazer, ó. Não é verdade? Né? Então, meus irmãos, a gente tem essa missão e precisamos executar essa missão com zelo. Precisamos voltar ao primeiro amor. O que é mais fácil? Criar coisas novas ou fazer o que Deus já nos ordenou? Não existe coisa criada no mundo que Deus já não tenha estabelecido, meus irmãos. Mas o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, nem criou nada, né? Mas no caso dos grandes cientistas, dos grandes magnatas, dos grandes ricos, criaram um monte de coisa, tá? Benefício do mundo. Mas às vezes você vai pegar a essência disso nos 66 livros da Bíblia que nós temos, você vai encontrar lá algo que Deus já tinha preparado. Essas semanas atrás, agora eu fui pregar, fui dar um estudo bíblico na igreja, nós falamos sobre Neemias. Enquanto eu estava estudando Neemias, eu observei o seguinte, que Neemias, ele pegou, ele se comoveu, ele foi até o povo para poder fazer a reconstrução dos muros, e Neemias cria estratégias que até hoje são usadas.
Até hoje são usadas. Ele coloca pessoas em pontos específicos, faz uma negociação com as pessoas que estão dentro do local, para poder uma pessoa construir de um lado, a outra constrói do outro, e outra. Ele percebe que, se ele ficar construindo ali e ficar desapercebido, ele ficar desatento, os homens, né? Sambalate, Tobias, Gesem, eles vão vir com os seus e vão fazer com que eles pereçam. E a ideia é que sucumbisse, que fizesse, que destruísse aquele povo que estava reconstruindo os muros. Aí Neemias fala o seguinte: olha, então beleza, então vou fazer o seguinte. Os irmãos ficam com a colher de pedreiro na mão e a arma na outra. Aqui, ó. Sabe o que é isso nos dias de hoje? Proatividade. Estou aqui, ó, esperar, preparado para agir. Deu ruim aqui, eu estou agindo aqui. Coordena os trabalhos de vigília de dia e de noite. Então, quer dizer, são situações, irmãos, que Deus já estabeleceu as coisas muito antes de qualquer pessoa ter a capacidade de criar. Então, é muito mais fácil, ou melhor, é muito melhor que nós voltemos a praticar aquilo que Deus já nos tem ordenado. E executar, e fazer. Olha lá os exemplos, ó. Exemplo de coisas novas. Olha o exemplo de coisas novas que eu trouxe para vocês. Deus queria um novo rei para Israel? Queria? Quem pediu o rei? Aí depois você dá uma lida lá em Samuel capítulo 8. O que Deus queria? Que o seu povo se voltasse para ele. O GTSI é algo novo? Não, né? De passar desde 2010, já está bem velhinho, já com 13 anos. Mas as palavras iniciais que regem o seu objetivo é novo? Aí eu vou ter que ler para vocês, né? Que a gente não sabe o que está lá no GTSI. Vamos dar uma olhada lá no GTSI para a gente ver o que está escrito lá, se é algo novo, né? Algo mirabolante, algo extra espiritual que a gente tem que fazer, né? Para estarmos cumprindo com o trabalho dentro das sociedades internas. Vamos lá. Artigo 1º e 2º do GTSI, tá, irmãos? A UPH, que nós já falamos aqui, agora vamos trabalhar com as siglas, tá, irmãos? A UPH, a SAF, a UMP, a UPA e a UCP são sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil e verdadeiras forças de integração. Ou seja, não é para a sociedade trabalhar sozinha. Chama o outro, envolve. Né? É aí que você vai fazer com que o OMP, os jovens da OMP, não fiquem acanhados, não fiquem perdidos na hora de passar de uma sociedade para outra. É quando você faz um trabalho de UPH e um trabalho de SAF, você envolve os jovens. É quando os jovens que vão desenvolver o trabalho, ele não fique sozinho no trabalho de OMP, ele envolve a UPA. Quando chegar a integração da UPA com a OMP, esse rapaz que está lá, esse jovenzinho que está lá na UPA, ele vai passar sem dificuldades para o OMP e você vai ter uma força maior. Então, assim, forças de integração, ou seja, uns têm que estar trabalhando com os outros. Que congregam seus sócios sobre critério de sexo ou idade, sob a orientação, supervisão e superintendência do Conselho da Igreja, com os que se relacionam por meio de um conselheiro. Conselheiro tem algum conselheiro de sociedade aqui? 1, 2. Da onde? SAF? UMP. Perfeito. Já vou falar sobre vocês. Vamos falar sobre essa questão aqui. A questão da sociedade interna. Qual é a função da sociedade interna? Alocar aquela pessoa que está na sua idade, que está no seu devido sexo, para aquele local, para poder fazer parte. Em outras palavras, alocar pessoas que falem as mesmas línguas com as pessoas que estão dentro da igreja e falem as mesmas línguas. Deu para entender? Não dá para você alocar uma pessoa de 13 anos dentro de uma UMP, sobretudo se a UMP tiver um monte de casado. Não vai ter a mesma língua. Você vê como é que é maravilhoso o sistema de governo da Igreja Presbiteriana? Ela tem todo mundo alocado para o seu devido lugar.
Não dá para você colocar um homem de 40 anos que chega na sua igreja, lembra? Ele chega na sua igreja, ele é alguém que você tem que alocar, que você tem que acolher, e você tem que trabalhar com ele. Mas ele com 40 anos, não dá para você alocar ele na UPA. Como é que você vai fazer com ele? Vai ficar perdido, não é verdade? Então, as sociedades internas, elas têm o seu modelo para poder fazer as suas alocações nos locais certos, para ter uma conversa saudável, para que haja uma alocação melhor, uma acomodação melhor, para que essa pessoa cresça, né, na graça e no conhecimento por intermédio dos trabalhos que essa sociedade promove. Deu para entender mais ou menos como é que funciona isso? Então, eu preciso ter visão de reino quando se lida com a sociedade interna. Porque a sociedade interna, ela visa não só alocar os membros que estão dentro, mas buscar os membros que estão lá fora. Quando você vai fazer um evangelismo, quando você promove um evento, para poder trazer para cá para dentro. Então, a sociedade interna tem que trabalhar em simetria com a liderança da igreja na visão de crescimento da mesma. Quando você promove uma meta de crescimento para a sociedade, eu quero crescer 6 membros para mim o PH, 3 membros para mim a UMP, 4 membros para mim a UMP, automaticamente, se você consegue êxito, mesmo que não consiga na máxima, mas consiga no mínimo, a sua igreja está crescendo. Sob a orientação, supervisão e superintendência do conselho da igreja, com o qual se relacionam por meio de um conselheiro, figura que tem sido esquecida dentro das igrejas presbiterianas. E essa figura, ela é importantíssima. Essa figura do conselheiro, ela é algo que ela transcende, né, todos os entendimentos. Embora a gente pense que o conselheiro é simplesmente para chegar, pede um dinheiro lá para mim no conselho. Hã? Ô conselheiro, fala por favor para mim, dá um voo lá no conselho, pede um dinheiro para a gente vai ter que fazer o trabalho aqui, né? Aí manda o dinheiro, aí tem a verba aprovada lá, e vai o conselheiro para lá para pedir o dinheiro, volta, entrega o dinheiro. Aí se a verba votada for aquela única ali, aí ele pegou tudo, acabou a função do conselheiro no ano. Não é verdade? Isso acontece. Mas o próprio sinônimo da palavra conselheiro já é algo para você começar a pensar. Quem é conselheiro vai fazer o quê? Aconselhar. Já começa por aí. Então, às vezes, as funções do conselheiro, e às vezes o próprio conselheiro acaba se perdendo na sua própria função, e ele fica esperando, né? Ano de 2024, conselheiro eleito da SAF, aí ele fica esperando. Cadê essas meninas que não vêm me pedir a verba para me pedir o conselho? Eu não vou trabalhar esse ano. Você está entendendo? Né? Cadê esse menino, né? Cadê esse jovem, né? Que não vem me pedir a verba do conselho, né? Quando é o da UPA ainda é pior, tá, irmão? O da UPA, o conselheiro da UPA não está aqui, né? Mas quando é o conselheiro da UPA, cadê esses adolescentes que não vêm para me pedir carona para me levar para o DNA? Né? O conselheiro tem função de pedir verba, o conselheiro tem função de repente, comparecer na federação, e o conselheiro tem a função de te levar nos lugares aquele quando ele tem carro. Se não tiver carro, ele não vai te levar a lugar nenhum. Tá, irmãos? Então, são situações, irmãos, que fogem e longe das funções do conselheiro. E aí o artigo 7 do GTSI, se você estiver acompanhando, vai dizer as funções do conselheiro. O conselheiro é nomeado pelo conselho para servir de elo entre a sociedade. Olha só as funções. A sociedade interna poderá indicar até 3 nomes ao conselho da igreja para que analisará a conveniência de atendê-los na escolha do conselheiro. Então, outra coisa para a instrução, tem a diretoria, né? A diretoria vê dentro da igreja 3 pessoas que possam ser conselheiro. Você pode indicar ao seu conselho, você não escolhe, mas você pode indicar ao seu conselho, e se o seu conselho se achar por bem, proveniente, ele vai levar a esse conselheiro e vai se tornar o conselheiro do ano seguinte. Tá, irmãos? São atribuições do conselheiro. Olha aí. Pegar o dinheiro lá do conselho, da verba. É isso? Promover e acompanhar o desenvolvimento dos sócios. Olha aí. Participando da sociedade interna local em todas as suas atividades. Aí vem a cobrança para o conselheiro. Lembra que eu falei que ia sobrar para vocês?
Ó, sociedades internas, é o seguinte, se o teu conselheiro não está participando de nada, chama ele. Chama ele. Tem que chamar ele tem que participar. E eu vou dizer porque ele tem que participar lá no final. Colaborar na elaboração dos planos com a diretoria, reunião executiva. Tem que comunicar ao conselheiro. O conselheiro tem que estar presente. Tem que estar ali, ó, ajudando. Aqui pode, aqui não. Normalmente, o conselheiro nomeado, ele tem mais ou menos uma instrução sobre como funcionam as regras da igreja. Então, ele não vai deixar você passar dos limites. Então, por isso, ele precisa estar presente ali para te aconselhar, para te orientar, segundo, né, o que o conselho da igreja determina. Orientar para que a escrituração da sociedade seja mantida sempre em boa ordem. Lembra que eu falei das atas? Lembra que eu falei dos relatórios? O conselheiro tem que saber que chega no final do ano, quem é o presidente da UPH aqui? É o Gildo é presidente da UPH. Você sabe quando chega no final do seu mandato, lá por volta de outubro, novembro, quando você vai fazer a eleição, você tem que fazer o seu relatório de presidente, no qual tem que ficar uma via com o conselho, uma via ser enviado para a federação e uma via contigo? Sabia disso? Você tem que fazer um relatório de todas as suas atividades que você desempenhou no ano. Tem presidente SAF? Então, já faz, né? Bênção de Deus. Você tem que fazer um relatório para cada sociedade, para cada esfera. Você pega o seu relatório, ó, esse ano eu fizemos um evangelismo, fizemos um culto tal, que nós trouxemos os homens, nós fizemos um trabalho, né, de revitalização de UPH aqui. Vai incluir no trabalho no relatório do presidente. Foi feita uma palestra de revitalização de UPH na igreja no dia tal. Você já vai anotando lá no teu esboço. Quando chega no final do ano, você tem que apresentar o relatório. Sabe por que você tem que apresentar o relatório? Aí agora eu vou dizer a importância, que é a importância que nós temos trabalhado lá nas nossas igrejas. Se você não faz o relatório, quando o seu pastor vai fazer o relatório das atividades que a sua igreja desempenha ao presbitério, ele não tem nada. E aí não vai só para as sociedades internas, inclusive as relatorias de sociedade, comissão de evangelismo. Se tiver uma relatoria, uma pessoa que é o relator, responsável, ele tem que apresentar um relatório e fazer para o pastor. Como é que ele vai saber a quantidade de panfleto que foi distribuído? Como é que ele vai saber a quantidade de pessoas que foram evangelizadas? Então o seu pastor precisa disso para poder desenvolver, lembra do que eu falei? Um bom trabalho. Então, o seu conselheiro, ele tem essa função de te instruir, agora tem, né? Vai instruir aqui o presidente, né, meu irmão? Vai instruir aqui o presidente, tem que fazer uma ata eletrônica, que tem que fazer atas, né, de acordo com o manual de atas eletrônicas, está lá as especificações direitinho, da letra, da forma, do espaçamento, tudo direitinho, para você encaminhar rodapé, tem que ter rodapé, nas atas lá, tudo bonitinho. Então, quer dizer, você vai orientar. Tudo isso é o conselheiro, atribuições do conselheiro. Aí sim, falei para você que tinha chegado o pedido de verba? Chegou, hein? Encaminhar ao conselho as solicitações da sociedade, sendo ainda o portador da resposta. Preciso de R$200. É o conselheiro, vai lá no conselho e volta com a resposta, se sim ou se não. Resolver casos urgentes, sempre há de referendo a próxima reunião do conselho. Tá, irmãos? Então, por exemplo, tem uma situação que precisa resolver na sociedade interna, né? O conselho só vai se reunir na outra reunião. O conselho tem autoridade, como nomeado pelo conselho, para resolver aquele litígio, aquela situação, e depois, né, relatar isso ao conselho na reunião superior, porque ele é o imediato do conselho ali, ele é o representante do conselho dentro da sociedade. Tá? E agora, por que o conselheiro tem que participar de tudo? Da sociedade, ou de quase tudo, né? O máximo que puder. O conselheiro é membro ex-ofício da sociedade e de sua diretoria, devendo sempre ser cientificado de suas reuniões. Tá, irmãos? O conselheiro tem que participar. O conselheiro tem que estar presente. O conselheiro tem que orientar. O conselheiro não é para só pedir verba. O conselheiro não é para levar para passeio. Né? O conselheiro tem um trabalho muito importante dentro das sociedades internas. Ainda no caso de UPA e UCP, o conselho ainda pode também colocar as orientadoras que na UPA para poder fazer o trabalho da sociedade. Vamos caminhar? Agora com a finalidade, tá, irmãos? É missão das sociedades internas, e aí é o que a gente tem que ter em mente para revitalizar.
cooperar com a igreja em seu objetivo de servir a Deus e ao próximo, em todas as suas atividades, e promover plena integração dos seus membros. Vocês participam diretamente do crescimento da igreja. Por isso a instrução de metas. Desenvolva metas para o crescimento da sua sociedade. Crescendo a sua sociedade em número, a igreja também cresce em número. E promover a integração com as atividades sociais, tá, irmãos? Não é só trabalho interno, não é só trabalho evangelístico, não é só trabalho... Né? Tem os trabalhos sociais também. Promove aí um ping-pongzão aí grandão para a sociedade, para captar homens. Promove aí, de repente, um futebol. Promove, de repente, um passeio, né? As pessoas também precisam de descontrair, não é só trabalho a vida. Então, você tem que trabalhar nessa vertente. Na hora do planejamento da diretoria, sempre coloca aí uma atividade social para poder a igreja estar participando e também, se possível for, convidar o pessoal da comunidade. Meus irmãos, não tenham medo da comunidade que está à sua volta. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Muitas das vezes, a vizinhança sequer sabe que existe uma igreja na rua, que dirá no bairro. Né? Ah, eu vou no local, preciso ir no local. Aí tem a igreja presbiteriana que é aqui ao lado, né? Você faz o seguinte, a pessoa que vai indicar o local. Tem uma igreja batista a 4 ruas lá. Você pega dela, quando chegar lá nela, você volta 4 ruas, entendeu? E vira para a direita. Aí do lado da casa está uma igreja presbiteriana. Ué, o que isso significa? Que ninguém no bairro conhece a igreja na qual atua. Então, por isso que tem que promover trabalhos sociais, principalmente na rua onde vocês estão. E depois, se for possível, no bairro. As pessoas precisam conhecer a Deus e, por intermédio, também da igreja presbiteriana. Se pregamos a palavra e entendemos que genuinamente a pregamos, nós temos que a igreja presbiteriana precisa ser conhecida, como foi nos tempos de outrora, pelo menos no Rio, né? Lembra, meus irmãos, o berço da igreja presbiteriana é o Rio de Janeiro. O berço da igreja presbiteriana é o Rio de Janeiro. Quando o Simonton vem de lá dos Estados Unidos, né? 1869, vem de lá para poder fazer as missões aqui, ele vem para onde? Para o Rio. Primeiro seminário presbiteriano foi criado aonde? No Rio. Primeiro pastor evangélico no Brasil criado, pastor Emanuel da Conceição. No Rio. Você está entendendo? Quantas coisas tem de realizações a igreja presbiteriana? E, às vezes, a gente acaba se perdendo nesse critério aí, acaba não se achando, e nós precisamos revitalizar, voltar à vida, dar vida de novo, sobretudo nas igrejas, né, Baixada Fluminense e adjacência, que são as que mais sofrem com esse decréscimo. Então, o que precisamos revitalizar? Eu coloquei o PH aqui, mas como temos membros de sociedade, vou colocar como geral, tá? Precisamos revitalizar o nome da sociedade, precisamos vestir a camisa. Pertenço ao PH, pertenço à SAF, pertenço à UPA, pertenço ao MP, pertenço ao UCP. Precisamos vestir a camisa da sociedade, lembra? Era a identidade da nossa igreja. A finalidade, servir a Deus e ao próximo. Precisamos revitalizar a figura do conselheiro. E pelos olhares que eu estou vendo daqui, os conselheiros se preparem. Benção pura. Mas, não, meus irmãos, não se aflijam com a cobrança. Não se aflijam com a cobrança. Eu entendo que quando se trata de revitalizar, é crescer. Crescer dói. E cobrança dói. Ninguém gosta de ser cobrado. Mas se você está sendo cobrado, se nós fomos chamados para poder estar fazendo uma palestra aqui, para poder fazer o crescimento da igreja, então, meus irmãos, Deus está no controle desse negócio. Então, se alguém for te cobrar, entenda que é Deus te cobrando. É Deus que está falando por intermédio dessa pessoa para poder estar cobrando você. Olha, você não está desempenhando bem o seu trabalho, você não está fazendo um bom trabalho. Vamos começar a fazer, que é o primeiro ponto de partida para a igreja crescer. Então, vamos lá. Precisamos resgatar os laços de comunhão com outras igrejas.
nosso por intermédio das federações. Artigo 9º do GTSI, tá, irmãos? Toda sociedade, quando formada, é automaticamente federada. Tá, irmãos? Então, é vital e necessário que nós participemos, né, das federações, né, e, se possível, das confederações. Tem trabalhos de confederações de ensino que são muito bons. Então, assim, participe, vá lá, dê o apoio. Se você acha que tem alguma coisa que está errada lá, não critique, vá lá, faça parte da diretoria. Vá lá, faz você a mudança. Não, eu acho que não tá certo. Então, vá lá, se candidate. Não adianta você falar do que está errado se você está só de fora, só criticando. Mete a mão no arado. E Deus vai, com certeza, abençoar o nosso crescimento. Observar nossas confederações sinodais e nacionais. Se possível, participar dos trabalhos propostos. São boas fontes de informações para a edificação. Tá, irmãos? Entendamos, tá? Boas fontes de informações. O PH, atenção, temos uma revista de graça no site da UPH. Tá, irmãos? Basta você botar seu e-mail lá, seu nomezinho, tudo direitinho, você vai receber uma revista online completa para você ver os trabalhos e atividades da UPH pelo Brasil. E quem sabe você pegar um desses trabalhos e trazer para a sua igreja. Tá? Então, atenção, temos uma revista lá com bons trabalhos, estão sendo desenvolvidos aí. Inclusive, um dos trabalhos nós estamos tentando trazer para a nossa federação aqui, que é de integração entre federações. Né? A gente está tentando entregar as 3 federações de lá, que é Mesquita, Vila dos Teles e São João, para fazer um trabalho único. Então, é assim, um trabalho para alcançar o maior número de vidas possíveis. Então, quer dizer, vejam lá, faça a sua inscrição, é de graça, de graça, de graça. Você nem preenche muitos dados, bota o e-mail lá, bota, se eu não me engano, o CPF ou o nome, e você já pode adquirir a sua revista da UPH totalmente gratuita. Tá? Por que é importante, né, entendermos sobre as confederações? Às vezes tem projetos lá em cima, meus irmãos, que nos dão propósito, que nos dão forças para trabalhar. E esse ano, a nossa nacional, né, a Confederação Nacional, lembra? Igual o nosso querido irmão falou ali, na nossa igreja, ela é muito organizada e dividida de castas que vêm desde o superior para o inferior. Né? Então, nós temos lá na Confederação Nacional de UPH, estamos trabalhando com um tema para o quadriênio. E esses temas são para a edificação das UPHs locais, das sociedades locais. Ano passado nós trabalhamos com o tema Mortificando o Pecado. Né? Nós trabalhamos com esse tema, fizemos um trabalho de reflexão com a igreja, as pregações foram em cima desse trabalho de mortificar o pecado, né? Santificação, basicamente dizendo. Né? E agora, nós estamos trabalhando esse ano, 2024, com um tema muito importante: pastoreando a família. Existe o pastor aqui, que pastoreia vocês, e a nós, o meu pastor lá. Existe, né, o sumo pastor, Jesus. E eu e você temos o trabalho de pastorear a nossa família. E aí nós temos promovido lá para nosso PH, e vai ser amanhã a nossa reunião, que nós vamos colocar para os nossos sócios, de conseguirmos fazer 12 cultos domésticos, no mínimo, no ano. Um por mês. 12 cultos domésticos. Faz uma análise da sua vida aí. Quanto tempo não tem culto doméstico na sua casa? Aquele cultozinho, né? Aquela devocional, aquela leitura bíblica, aquela oração, aquele cantar louvor. Quanto tempo você não pega a sua família e não reúne para poder fazer isso? E aí o tema da UPH hoje, agora veio detonando a gente. Ano passado, para conseguir fazer 2, foi uma luta. Graças a Deus já chegamos a 2 no mês de janeiro. Estamos chegando a 2 no mês de janeiro, já tenho agora programado para a próxima segunda-feira. Isso na minha família. Pastoreando a família. Nós precisamos ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Tem gente que já ensinou, né? Igual o irmão ali, já está com os filhos, tá para lá de ensinar, né, meu irmão? Presbítero, pastor, já está todo mundo feito, já ensinou o que podia. Não, perfeitamente. Bênção pura. Com certeza. Amém. Amém.
Amém. E nós temos gente nas nossas igrejas também que tem esse testemunho aí também, irmãos. De gente que lá na minha igreja tenho, né, graças a Deus tem um irmão lá. Talvez em algum momento o irmão pode só ter esbarrado com ele, é o diácono Francílio, tem 80 anos, né? E o filho dele é presbítero na nossa igreja, a filha é membro de igreja, o filho que estava fora retornou para a casa do pai. Bênção pura. Família toda nos caminhos do Senhor. Então, quer dizer, significa que desenvolveu um bom trabalho. E esse ano, do quadriênio da UPH está pastoreando a família. Você pastoreia a sua família? Então, se nós não pastoreamos, podemos começar a partir de agora. Amém? Vamos passar aí. Coisas boas, tá vendo? Objetivo é encorajar o homem, é o objetivo do ano, tá, irmãos? É encorajar o homem a assumir a responsabilidade de conduzir esposa e filhos em Cristo. Está tudo lá no site da Confederação Nacional de UPH. Se vocês quiserem depois ler com mais cuidado, tá, irmãos? Olha lá, tudo direitinho. Aí já tem o próximo objetivo do ano que vem, olha lá, liderando a igreja, como é que a gente vai fazer isso, e anunciando o evangelho, que é o último tema, né? Então, nós temos o nosso trabalho aí com as informações que nós precisamos ter, tá? Por fim, e acabando, às 11, graças a Deus. Bênção de Deus, por fim. Integrem seus membros, irmãos. Reúnam a diretoria. Desenvolvam trabalhos. Promovam e façam o trabalho da sociedade interna que lhes está proposto. Deus recompensará o seu esforço. E aí eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, do verso 45 e 46, e você vai ver o que Jesus pensa a respeito de você fazendo o trabalho, de você trabalhando para Ele. Mateus 24, 45 e 46. Quem achar, pode ler. Amém. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, os achar fazendo assim, de tudo que foi falado aqui. Bem-aventurado, feliz será. E o Senhor te abençoará. Fazendo uma propaganda, irmãos, com relação às atividades das federações e confederações. Semana que vem, dia 3/2, nós teremos o culto pelo Dia do Homem Presbiteriano. Não sei quantos conhecem. Todo ano nós temos, tá? É um trabalho a nível nacional, tá? E normalmente costuma ser longe, costuma ser em Campos, costuma ser em Friburgo, né? Costuma ser em lugares diversos. Promove, tem caravanas, tem tudo. Esse ano, especialmente, vai ser aqui na primeira igreja de Vila dos Teles, tá, irmãos? Então, aqueles que quiserem nos agraciar com a sua presença, já está saindo caravana daqui de Bento Ribeiro, dali dos presbitérios de Nova Iguaçu, vem do presbitério do Rio, vem bastante gente, vai ser um momento muito abençoador, tá? E tem um culto maravilhoso, a gente tem a pregação, tem coisas edificadoras, e vai ser aqui, primeira igreja presbiteriana em Vila dos Teles. Então, estão todos convidados, aqueles que quiserem estar com a gente, estejam lá, né? O homem que vai ser esse ano, tem um homem que recebe, né, uma comenda, é um homem do nosso conhecimento, é um homem que é da nossa igreja, inclusive, fomos abençoados, né? É um homem que é da nossa igreja, o nosso irmão Heraldo Souza Rosa, não sei se os irmãos conhecem, né? E ele vai estar sendo lá agraciado lá com a comenda de homem padrão, né? Existe uma comenda de homem padrão, é escolhido com os critérios feitos pela Nacional de UPH, e esse ano esse homem vai estar lá. Sábado que vem, às 16 horas, lá na Igreja Presbiteriana em Vila dos Teles. Tá, irmãos? Aqueles que quiserem, recomendo chegar nos 10 minutos mais cedo para pegar os lugares. Tá bom? Que Deus abençoe. Nosso moto: confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal.
Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Esse é o grande moto das nossas UPH. Céu. Amém, irmãos? Das nossas UPHs. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Volta a palavra aí, Igor. Nosso irmão Igor.